Então, boa tarde aos vereadores e vereadoras novamente. Esse é um projeto, talvez um dos mais relevantes aqui nessa casa esse ano, porque nós estamos falando de crianças, né, de adolescentes, e isso eu acho que é algo que mobiliza toda essa casa, né, de preocupação. Então, inclusive, um projeto que parece ser simples, que poderia ser já votado, e eu acho que está tendo muito debate, porque a gente não estava pensando simplesmente só no valor de remuneração, mas no projeto em si, que eu acho que ele precisa ter um pouco mais de atenção, né? Bom, uma coisa é fato, o valor do orçamento para assistência social nos últimos anos está muito aquém da necessidade da pasta. Isso é evidente, por exemplo, quando o próprio governo, né, não paga o subsídio pago, né, que os sindicatos conseguiram ano a ano nos últimos 3 anos. O governo não repassa esse valor para as entidades, ou seja, as entidades estão num sufoco. As pequenas entidades, principalmente, que não conseguem remanejar nada, muitas delas, inclusive, não estão pagando o subsídio porque não tem essa condição. E aí vai ter um problema futuro. Quando essas pessoas se desligam das entidades, elas entram e legitimamente elas entram na justiça. Então, há realmente uma defasagem muito grande do que deveria ser nessa pasta, do que é. E aí, assim, como já foi falado aqui pela vereadora Luana, um dos motivos da prefeitura em fazer esse tipo de projeto é uma economia ainda maior para não se gastar dinheiro tanto com SAICA, ou seja, não gasta dinheiro com SAICA e você vai lá e aumenta o valor das famílias acolhedoras. E aí fazendo a relação que uma criança no SAICA, né, uma pessoa atendida no SAICA, o custo é bem maior do que uma família acolhedora. Então isso é uma preocupação. Porque eu acho que a discussão deveria ser outra, deveria ser a qualidade do atendimento, né, para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens que estão nessa situação de atendimento. Então, eu acho que a gente já começa muito ruim. E mais ruim ainda, quando fala de economizar em uma pasta aonde a própria prefeitura não faz a lição de casa, que é o quê? Dá uma condição para essa pasta para ter um atendimento de qualidade e também até ampliar, inclusive, os serviços. Eu tenho visitado vários serviços de assistência e o que a gente percebe é aquelas entidades que conseguem, fora a relação com a prefeitura financeira, consegue também algum valor via doação ou via outras parcerias, essas conseguem fazer um atendimento de qualidade. Mas aquelas que dependem exclusivamente só do conveniamento da prefeitura, essas estão, né, fazendo das tripas ao coração, mas estão fazendo um serviço bem aquém, né, da qualidade que deveria aos atendidos, né, aos usuários. Então, isso já é uma preocupação. E aí eu não vejo, por exemplo, a preocupação da administração em melhorar a qualidade do atendimento, por exemplo, da SAICA. E olha que de todos os serviços prestados pela prefeitura pela assistência, todas as entidades, todas as pessoas que trabalham com assistência falam, o SAICA é o que está mais sucateado. E aí veio um projeto que não dialoga com essa questão. A gente acha isso muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E uma outra questão que eu acho que a gente tem que fazer ainda uma reflexão, e aí eu quero parabenizar o vereador Gilberto Nascimento, que está acolhendo aqui várias ideias, inclusive propostas da oposição, para colocar no projeto, mas para a gente do PSOL, o fundamental é que a gente tenha algum tipo de fiscalização adequada no atendimento, porque senão a gente vai ter muito mais crianças, às vezes, sofrendo violência no próprio atendimento feito institucional pela prefeitura. Ou seja, nas audiências públicas, por exemplo, eu escutei de várias entidades
que já do jeito que está, não tem fiscalização suficiente para os serviços que a Prefeitura acaba atendendo junto com as OS. Ou seja, se ele já não tem fiscalização adequada, isso foi falado textualmente nas audiências públicas por entidades que fazem o atendimento. Não é por vereadores ou vereadoras, é aqueles próprios pessoas que fazem entidades fazer o atendimento e falam, olha, a gente no quadro não é fiscalizado porque não tem fiscalização. Foi falado até, por exemplo, uma outra situação, que é de um outro rapaz que, não vou falar a entidade que ele representa, falando que em Santo Amaro não tem quase fiscalização nenhuma para assistência social. E aí a gente vai atender, né, fazer um serviço, dar uma grana, né, passar um valor para a família acolhedora, que nada mais são famílias cadastradas, mas é uma família privada que vai fazer esse tipo de atendimento sem a fiscalização necessária, é claro que vai ter muita violação de direito das crianças e dos adolescentes. Então, para a gente, a questão da fiscalização é algo premente. Se no substitutivo, ou se não nas emendas, não sei se vai ser substitutivo ou emenda, se não vir a questão da fiscalização, para nós, o pessoal, nós não temos como votar nesse projeto, porque a gente tem certeza que vamos ter vários problemas e várias denúncias ao longo do ano que vem. E o que a gente quer fazer, com certeza, é proteger as nossas crianças e adolescentes de qualquer violação que ela possa ter. Por isso, que se não tiver isso, não tem como o pessoal votar favorável a esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vespoli. Próximo orador.